Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra você? Como se o seu sonho fosse impossível de alcançar? José, um jovem com grandes promessas, foi jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo e preso por um crime que não cometeu. Mas o que aconteceu depois mudou a história de uma nação inteira. E se eu te dissesse que a maior virada de José aconteceu no momento mais sombrio de sua vida? Não perca os próximos minutos, porque esta história pode mudar a forma como você encara seus desafios. José, de escravo a governador, a incrível jornada de José. O que você vai ver a continuação é a história de José, um homem cuja vida parecia destinada ao fracasso, mas que Deus transformou em um exemplo de vitória. Hoje você vai descobrir segredos sobre essa jornada que provavelmente nunca ouviu antes. E fique atento até o final, porque vamos revelar um detalhe surpreendente que pode mudar completamente a forma como você entende essa história. O que vou contar aqui não é apenas sobre um homem que venceu contra todas as probabilidades. Você vai descobrir algo escondido na história de José que muitas pessoas nunca perceberam. E mais, no final deste vídeo, vamos revelar como a história de José tem um detalhe intrigante que pode estar diretamente relacionado à sua vida hoje. Está curioso? Então continue assistindo e prepare-se para se surpreender. A história de José começa em uma pequena casa em Canaã. Ele era o filho preferido de Jacó, algo que, convenhamos, já era suficiente para causar problemas. Imagine viver em uma família grande onde seus próprios irmãos te odeiam por causa do ciúme. Mas José não era apenas o filho favorito. Ele também tinha sonhos. Sonhos que pareciam grandes demais para alguém tão jovem. Certo dia, ele contou aos irmãos que havia sonhado que todos eles, incluindo seus pais, se curvavam diante dele. Mas essa revelação gerou ódio e inveja. Os próprios irmãos de José o traíram, vendendo-o como escravo para o Egito. Imagine só. Você confiaria em alguém depois disso? José tinha todos os motivos para desistir, mas ele escolheu acreditar que Deus ainda estava no controle. Agora, imagine a cena. Após jogarem José em um poço seco e sombrio, seus irmãos sentaram-se para comer, como se nada tivesse acontecido. Enquanto discutiam o destino de José, avistaram ao longe uma caravana de mercadores ismaelitas vindo do deserto. Esses homens viajavam em camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, em direção ao Egito, seguindo uma das rotas comerciais mais conhecidas da época. Os irmãos tiveram então a ideia cruel de vendê-lo. Por que matá-lo se podemos lucrar com isso? Provavelmente foi o que pensaram. Por 20 peças de prata, eles entregaram José aos mercadores. Amarrado e humilhado, ele foi colocado entre outros escravos, enquanto a caravana lentamente avançava pelo deserto. Ele olhava ao redor, vendo as dunas se estenderem até onde os olhos podiam alcançar, sentindo o calor abrasador do sol em sua pele. Cada passo era um lembrete doloroso de sua nova realidade. De filho amado, agora ele era um escravo anônimo, caminhando para um destino incerto. Enquanto José era levado pelos mercadores, ele enfrentava não apenas o calor escaldante do deserto, mas também a dor emocional da traição. Ele lembrava da cena quando seus irmãos o observavam à distância, provavelmente sem remorso, e sentia um misto de desespero e incredulidade. Ainda assim, ele manteve a fé, acreditando que Deus não havia o abandonado. Chegando ao Egito, um mundo completamente novo se apresentava diante de seus olhos. Cidades imponentes, movimentados mercados e a grandiosidade da cultura egípcia.
Foi ali que José foi vendido novamente. Agora vem o detalhe surpreendente da história. Quando José foi vendido como escravo, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. Até aí, tudo bem. Mas o que poucos sabem é que, mesmo na casa de Potifar, José manteve algo que muitos de nós perderíamos: sua integridade. Mesmo como escravo, José decidiu que não seria definido pela injustiça que sofreu. Ele trabalhou com excelência e tudo o que fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Sua integridade e dedicação começaram a ser reconhecidas, e ele foi promovido a uma posição de confiança na casa de Potifar. Veja só. O que parecia ser um novo começo logo se tornou mais um desafio. José foi acusado pela esposa de Potifar de algo que ele não fez. E mesmo sabendo que poderia tentar se justificar ou manipular a situação, ele escolheu honrar a Deus. Você faria o mesmo no lugar dele? José foi encarcerado em uma prisão egípcia. Ainda assim, ele permaneceu fiel a Deus, acreditando que havia um propósito maior em tudo o que estava acontecendo. Na prisão, José encontrou uma oportunidade inesperada. 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos estranhos e estavam confusos sobre o significado deles. José percebeu que os 2 oficiais estavam perturbados e se ofereceu para interpretar seus sonhos. O copeiro contou seu sonho, e José explicou que, em 3 dias, ele seria restaurado à sua posição no palácio. Imagine o alívio do copeiro ao ouvir essas palavras. Mas o sonho do padeiro tinha um final bem diferente. José revelou que, em 3 dias, ele seria executado. E sabe o que aconteceu? Exatamente como José disse. 3 dias depois, o copeiro foi restaurado e o padeiro executado. Antes que o copeiro saísse da prisão, José fez apenas um pedido: lembre-se de mim quando estiver bem, e fale de mim ao faraó para que eu saia deste lugar. O tempo passou e José estava esquecido, sozinho em uma prisão. O que você faria? Reclamaria com Deus? Desistiria de acreditar no sonho que ele te deu? Ou ainda confiaria que, de alguma forma, tudo isso fazia parte de um plano maior? 2 anos depois, algo incrível aconteceu. O faraó teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia interpretar. O faraó ficou tão perturbado que convocou os melhores sábios e adivinhadores do Egito, mas ninguém conseguia dar uma resposta. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José e disse ao faraó: hoje me lembro de minhas falhas. Há um jovem hebreu na prisão que interpreta sonhos com precisão. E assim, o prisioneiro esquecido foi retirado às pressas da prisão para comparecer diante do homem mais poderoso do Egito. Diante do faraó, José se manteve firme, sem medo, e com humildade declarou: a interpretação dos sonhos pertence a Deus. O faraó, aflito, contou suas visões perturbadoras: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias consumidas por espigas secas. Enquanto os sábios egípcios estavam perplexos, José, guiado por Deus, revelou o significado oculto. O Egito viveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Mas ele não apenas interpretou o sonho, ele também apresentou uma solução estratégica. Ele sugeriu ao faraó que nomeasse alguém sábio para administrar os recursos durante os anos de fartura, para que o Egito tivesse provisões durante os anos de fome. Impressionado com sua sabedoria e discernimento, o faraó tomou uma decisão surpreendente. Colocou José como governador de todo o Egito, tornando-o o 2º homem mais poderoso do reino. De escravo e prisioneiro,
José agora governava sobre a terra que antes o escravizou. A vida de José mudou drasticamente, mas ele não chegou até ali por acaso. Cada lágrima derramada no silêncio, cada noite fria na prisão, cada passo incerto no deserto, tudo fazia parte de um plano maior. Enquanto o mundo o esquecia, ele mantinha a fé. Enquanto as portas se fechavam, ele continuava sonhando, pois sabia que mesmo nas horas mais sombrias, Deus ainda sussurrava esperança em seu coração. E agora, chegou o momento de revelar algo que vai te deixar sem palavras. Lembra da promessa que fizemos no início? Chegou a hora de revelar algo surpreendente. Algo que pode mudar a forma como você enxerga essa história para sempre. O que aconteceu com José não foi apenas uma história antiga. O que se esconde por trás dessa jornada é algo muito maior. Se olharmos com mais atenção, perceberemos que José é uma das maiores pré-figuras de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Isso significa que sua trajetória aponta diretamente para aquilo que Jesus faria séculos depois. Veja as semelhanças impressionantes. José foi traído e vendido por 20 peças de prata. Jesus foi traído por Judas por 30 peças de prata. José foi preso injustamente. Jesus também foi condenado sem culpa. José foi exaltado como o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Jesus foi exaltado e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. José salvou a todos da fome. Jesus salva a todos da condenação do pecado. Já tinha percebido isso antes? A história de José não é só sobre um homem que venceu as adversidades, é um grande prenúncio da vinda do Salvador. Mas calma, porque isso ainda não é tudo. Tem algo ainda mais impressionante que só será revelado no final do vídeo. Se essa história já tocou você até aqui, imagine o que ainda está por vir. E se cada peça desse mistério fez sentido? Se algo despertou dentro de você, que tal retribuir? Seu like, seu comentário ou sua inscrição são como pegadas deixadas nesse caminho, um sinal de que essa jornada valeu a pena. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai mudar sua visão para sempre. Imagine estar frente a frente com as pessoas que destruíram a sua vida. Pessoas que te venderam como escravo, tiraram sua liberdade e praticamente te condenaram à morte. O que você faria? Agora, imagine que essas mesmas pessoas estão desesperadas, pedindo ajuda, sem saber que você é quem está no poder. José viveu exatamente essa situação. E o que ele fez vai te surpreender e ensinar algo poderoso sobre perdão. O tempo passou, e os anos de fome chegaram, exatamente como José havia predito. Em Canaã, Jacó e seus filhos estavam sofrendo, sem comida. Foi então que Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, sem saber que o homem responsável pela distribuição era José, o irmão que eles haviam vendido anos atrás. Quando os irmãos chegaram, José os reconheceu imediatamente, mas eles não tinham ideia de que o homem diante deles era seu próprio irmão. Eles o viam apenas como um poderoso governante egípcio. Aqui entra um dos momentos mais intrigantes da história. José não revelou sua identidade imediatamente. Em vez disso, ele decidiu testá-los para ver se haviam mudado. Quando eles se curvaram para pedir comida, algo incrível aconteceu.
O sonho que José tivera anos atrás, sobre seus irmãos se curvando diante dele, finalmente se cumpriu. Imagine como José deve ter se sentido naquele momento. Seria tentador usar aquele poder para a vingança, não seria? Mas José tinha algo maior em mente. Ele queria saber se o coração de seus irmãos havia mudado. Então, ele os acusou de serem espiões e os manteve sob custódia, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar que estavam dizendo a verdade. Os irmãos voltaram para casa com os grãos, mas foram obrigados a deixar Simeão como refém no Egito. Quando chegaram, contaram a Jacó que precisariam levar Benjamim de volta para libertar Simeão. Jacó resistiu, pois já havia perdido José, e não queria arriscar Benjamim, seu filho mais jovem e o único restante de Raquel. Mas com o agravamento da fome, não tiveram escolha. Com relutância, Jacó permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Quando José viu seu irmão mais novo, a emoção foi tão forte que ele precisou sair da sala para chorar. Mas mesmo assim, ele continuou seu plano de testar os irmãos. José ordenou que os sacos dos irmãos fossem preenchidos com comida, mas, secretamente, colocou sua taça de prata no saco de Benjamim. Após os irmãos partirem, ele enviou guardas para interceptá-los, acusando-os de roubo. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, José decretou que ele deveria permanecer como escravo no Egito. Imagine o desespero dos irmãos naquele momento. Eles sabiam que, se voltassem sem Benjamim, Jacó não suportaria. Foi então que Judá, o mesmo que havia sugerido vender José como escravo, fez algo surpreendente. Ele se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. Ele implorou, dizendo: Como poderei voltar ao meu pai sem o menino? Não posso suportar ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Esse foi o momento em que tudo mudou. José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, chorando, disse: Eu sou José. Está meu pai ainda vivo? Os irmãos ficaram atônitos, sem conseguir dizer uma palavra. Imagine a mistura de choque e arrependimento que eles sentiram ao perceber que o homem diante deles era o irmão que haviam traído. Mas em vez de vingança, José ofereceu perdão. Ele disse: Não fiquem aflitos ou com raiva de vocês mesmos por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui está o detalhe que poucos percebem. A força de José não estava em sua posição como governador, mas em sua capacidade de perdoar. Ele viu o propósito de Deus em seu sofrimento e escolheu abraçar esse propósito em vez de guardar rancor. Imagine a cena. Depois de anos de sofrimento, mentiras e separação, finalmente chegou o momento que José mais esperou na vida. Ele sabia que agora poderia ver o pai, mas também sabia que esse momento traria à tona toda a dor de um passado não resolvido. Após a revelação, os irmãos e José partiram para buscar Jacó, levando-o ao Egito. Quando finalmente Jacó chegou, José se aproximou dele, e a emoção foi tão forte que José não conseguiu mais controlar as lágrimas. Ele caiu sobre o pescoço de seu pai e chorou, algo que ele não havia feito em tantos anos. José havia sobrevivido a todas as adversidades, e agora ele estava diante da maior vitória, o reencontro com o pai. Aqui está o ponto crucial de toda a história de José. Ele foi colocado em uma posição de grande poder, mas a verdadeira grandeza dele foi revelada no momento em que ele perdoou aqueles que o haviam traído. Ele não guardou mágoas, não quis retribuir o mal. Ele escolheu ver o propósito de Deus em cada acontecimento. José, em sua grandeza de espírito, não apenas perdoou, mas ofereceu a seus irmãos um futuro seguro. Ele mandou que eles se estabelecessem na melhor terra do Egito.
a terra de Gozém, e cuidou de sua família com generosidade e amor. Imagine a transformação que aconteceu dentro de seus irmãos ao perceberem que o homem que eles haviam traído e vendido agora os estava recebendo com braços abertos. O que muitos não sabem é que, mesmo depois de todas as bênçãos e conquistas, José nunca esqueceu a promessa que Deus fez a seus pais e avós. Ele acreditava que Deus ainda tinha um plano para o povo de Israel e sabia que o Egito não seria o lugar definitivo para os descendentes de Abraão. Nos seus últimos momentos, José fez os filhos de Israel jurarem que, quando saíssem do Egito, levariam os seus ossos de volta à terra prometida. Ele sabia que Deus tinha um plano maior que não estava restrito ao Egito. E essa promessa, feita no leito de morte de José, se cumpriu centenas de anos depois, quando Moisés levou o povo de Israel para fora do Egito. O que torna a história de José ainda mais poderosa é como ela se conecta com outras grandes histórias da Bíblia. Assim como José salvou sua família, Moisés mais tarde libertaria os descendentes de José do Egito. Os caminhos de José foram tortuosos, marcados por quedas e recomeços, por esperas que pareciam não ter fim. Mas cada lágrima tinha um propósito, cada perda escondia uma promessa. Agora, ao olhar para trás, percebemos que sua história não era apenas sobre ele. Havia algo muito maior sendo escrito nas entrelinhas. E se eu te dissesse que tudo isso aponta para um mistério grandioso, um segredo que atravessa os séculos e pode mudar para sempre a forma como você vê essa história? Prepare-se, porque a revelação final está chegando. Depois de tudo o que passou, José descobriu que cada dor, cada traição e cada momento de dificuldade não foram em vão. Tudo fazia parte de um plano maior. E agora, olhe ao seu redor. Será que você também não está vivendo algo parecido? Quantas vezes você já enfrentou injustiças? Quantas vezes já se sentiu esquecido, traído ou em um poço escuro da vida? Mas se José não tivesse passado por tudo aquilo, ele jamais teria chegado ao trono. E aqui está o ponto. As lutas que você enfrenta hoje podem estar se preparando para algo muito maior. Talvez, assim como José, você esteja sendo moldado para um propósito incrível. Agora me diga, você consegue enxergar isso na sua própria vida? Deixe nos comentários o que essa história significou para você. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando qual foi a parte da história que mais te impactou. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar nossos próximos vídeos. Juntos, vamos explorar as histórias mais incríveis da Bíblia e aprender lições que transformam vidas. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe abundantemente.